Neste vídeo eu vou trazer uma discussão de uma primeira versão de um diagrama para um projeto de oficina mecânica. Vamos utilizar a ferramenta Terra-ER, que é uma ferramenta muito boa, que traz bastante recursos de detalhamento para um diagrama de idade e relacionamento. E aqui eu vou apresentar algumas discussões para serem avaliadas aí pelo analista. Bom, vamos começar aqui pela entidade cliente. De cada cliente vai guardar o código, o nome, o endereço e o contato. Vamos discutir aqui um pouquinho. É importante que toda entidade tenha pelo menos um atributo como atributo-chave, que depois ele vai virar a chave primária lá no modelo relacional. Aqui em endereço, a gente teria que verificar com o nosso cliente a necessidade de dividir em partes menores. Por exemplo, eu identificar o logradouro, o bairro, o número de forma separada. Então, eu vou colocar aqui como se fosse um atributo composto. Aqui eu vou falar que é um logradouro, né, que é falar rua e número, e aqui o bairro. Qual que é a vantagem ou desvantagem? Se eu deixo só endereço, o usuário final vai ter um único campo para preencher todo o endereço do cliente. Ele vai preencher lá rua 20, número 50, pode esquecer o bairro, ou então a pessoa pode acabar escrevendo perto de tal lugar. Então, se você não deixa já os espaços delimitados para o teu usuário, você perde um padrão de preenchimento e dependendo da informação que você quer gerar com esse dado de endereço, você vai ter dificuldade em gerar essa informação. Outra coisa também que pode se pensar é deixar essa responsabilidade para a interface. Na interface você pode criar vários campos, separando os endereços e na hora de guardar no banco, você concatena esses dados. É uma forma também. Se eu já crio o campo aqui, eu vou ter que ter esse campo lá de alguma forma na minha interface. Então, se eu crio um campo lá para bairro, eu vou ter as informações separadas de bairro, vou estar ajudando o meu usuário final a preencher, a lembrar que tem que preencher esse campo também, ok? Então, é uma sugestão. Depende muito da necessidade do cliente em relação a essa informação, a esse dado aqui. Por exemplo, eu quero gerar informação de quais bairros que tem mais clientes, onde eu tenho mais clientes. Se isso for importante, é interessante pensar nessa possibilidade. Contato aqui, é interessante a gente pensar que pode ser que eu tenha mais de uma forma de contato para o meu cliente. Pode ter mais de um telefone, pode ter um e-mail, alguma coisa assim, né? Porque aqui não está explicitando que é só telefone. Então é interessante pensar em atributos multivalorados. Eu vou colocar contato e teria um campo de texto. E aí vai depender também da demanda do teu cliente. A gente tem que sempre lembrar que esse usuário final, ele já trabalha de alguma forma, ele já tem uma ficha de papel, uma planilha ou algum outro sistema, ele já executa isso. E aí você vai discutir com ele se você pensa uma forma mais aprimorada de fazer aquilo, se ele vai acatar, se ele vai aceitar uma nova sugestão, ok? Vamos pensar aqui agora, o primeiro projetista pensou aqui, ó, cada cliente tem vários carros. Cada carro pertence a um único cliente. Aqui ele colocou o atributo, a linha aqui, com duas linhas falando que é total, que eu não vou cadastrar um carro que não esteja relacionado a algum cliente, ok? Bom, de carro ele está guardando o código, a placa, que ele está reconhecendo como atributo-chave, a quilometragem do carro, o ano, o modelo e o fabricante do carro. Vamos aqui discutir. A quilometragem talvez seja interessante, porque essa quilometragem, cada vez que esse carro chegar na oficina, vai ter um valor diferente. Será realmente necessário? É importante para o meu cliente, toda vez que esse carro volta, alterar a quilometragem? Dependendo do serviço, não é tão necessário ter esse dado. Então, eu vou sugerir que essa quilometragem aqui possa estar lá quando ele solicitar o serviço e se for necessário para aquele serviço. Eu tenho que lembrar, se está aqui, eu vou ficar atualizando sempre a quilometragem desse carro. Então, eu vou tirar aqui a ligação e vou jogar ele aqui mais para a ordem de serviço. Que acho que tem mais a ver com o serviço, ó, quando eu peguei o carro para fazer esse serviço, a quilometragem dele era essa, tá bom? O ano do carro, isso não vai mudar. O modelo do carro, a placa necessário. O fabricante do carro. Aqui em modelo e em fabricante, eu vou sugerir que se crie uma entidade, tanto para modelo quanto para fabricante. E aí eu vou apresentar algumas justificativas.
Por que eu criaria uma entidade? Se eu deixo aqui o campo modelo, o meu usuário final, que vai mexer com a interface, ele vai ter um campo aberto para ele preencher da forma que ele quiser. Então pode acontecer do mesmo usuário preencher o mesmo nome de mais de uma forma diferente. Então você dá uma lista de opções para ele preencher e ele só busca a opção, a chance dele informar um valor errado diminui quase 100%. Mas a gente também pode fazer isso na interface. Lá na hora de programar a tela, você cria a caixinha select no HTML, por exemplo, e você coloca lá dentro os modelos. O porém disso é que se aparece um modelo novo, você vai ter que abrir o código do teu sistema, mexer lá no HTML ou no JavaScript que você estiver trabalhando e alterar. Se você coloca essa flexibilidade no banco, criando uma outra entidade, você não precisa mexer em código. Basta cadastrar no banco que isso automaticamente vai ser selecionado lá na interface do teu cliente. Então, uma sugestão é que carro esteja relacionado a modelo. Então, a gente liga aqui a cardinalidade. Cada carro tem um único modelo. Cada modelo pode aparecer, né, mais de um carro. Vou colocar aqui, ó, é de um único modelo. Toda entidade tem que ter atributos, e pelo menos um atributo-chave. Então, vou criar aqui que o atributo-chave de modelo ID, e um outro atributo é o nome desse modelo. Pode ser só isso. Eu vou criar uma entidade só para isso daqui? Não tem problema. Aqui serão cadastrados todos os modelos daquele cenário. Não precisa ter tudo cadastrado antes do sistema funcionar. Conforme for aparecendo, né, os serviços com modelos diferentes, esses modelos serão adicionados em uma única vez. Depois a gente só busca esses dados. E a gente pode pensar aqui também, de vez em ligar o carro ao fabricante, eu posso ligar o modelo ao fabricante, né, que cada fabricante tem um conjunto, tem vários modelos, e cada modelo é somente de um fabricante. Tem. E aí eu vou repetir esses mesmos atributos aqui e vou ligar aqui. O que ajuda eu ter isso aqui separado? Por exemplo, se a empresa consegue entender quais são os fabricantes dos serviços, os fabricantes dos modelos dos carros que mais aparecem lá na empresa dele, ajuda ele a decidir quais peças ele já vai deixar em estoque, de qual modelo, de qual fabricante, porque é aquilo ali que ele mais atende, certo? Isso pode variar com o tempo e vai ajudar ele aí a decidir a tomada de decisão em relação a compras. Bom, vamos pensar aqui agora no serviço, na venda e requisita serviço. Vamos pensar aqui. Eu já falo aqui, como sugestão, que serviço a gente precisa ir de uma entidade. Porque aí eu vou falar qual foi o cliente que solicitou o serviço, em qual carro que ele tem, qual foi o funcionário que atendeu e assim por diante. Então, eu vou separar aqui, eu vou excluir. A gente vai ter, né, um relacionamento aqui, mas com uma entidade. Então, eu vou colocar aqui. Pode ser até ordem de serviço, como achar mais necessário. A gente vai dar um nome aqui de ordem de serviço, que seria meu código. Então, o carro ele pode estar em vários serviços, né? Ele pode vir aqui para a oficina várias vezes. E cada serviço, aí é uma coisa de se discutir muito com o seu cliente. Cada serviço que ele faz pode ter mais de um carro envolvido, mais de um automóvel envolvido, ou ele registra separado serviço por serviço, tá bom? Se a gente deixa aqui N, né? Lembrando que N e M significam a mesma coisa, quer dizer muitos e muitos, ok? Se a gente já deixa no sistema muitos, esse sistema já vai ficar flexível caso ele mude de opinião. E a gente não precisa modificar o banco de dados e vai funcionar tanto para muitos quanto só para um.
Então a gente poderia deixar aqui, para deixar o sistema mais flexível possível, que cada serviço pode ter sim mais de um carro envolvido. E aí pensando aqui, a gente pode pensar que não seria só carro, né? A gente poderia pensar em veículos. E aí o critério é que pelo menos ele tenha placa. E aqui esqueci de tirar, se eu coloquei a entidade lá, não precisa de fabricante no atributo. Então cada serviço pode ter vários veículos, cada veículo pode estar em mais de um serviço. E aí eu vou deixar esse N aqui pensando em relação ao pagamento. Vamos falar que eu deixei uma moto e um carro ao mesmo tempo e eu vou pagar isso junto. Então eu faço uma única ordem de serviço e dentro dessa ordem de serviço existem vários subserviços lá dentro. Várias tarefas que vão ser realizadas e cada tarefa pode ter um preço diferente. E aí eu vou ter a ligação aqui também com o cliente. E aí a gente pode falar até que essa relação pode ser desnecessária. Vamos analisar aqui. Porque se cada serviço tem os veículos e cada veículo é somente de um cliente, eu consigo identificar, só por esse relacionamento aqui, qual que é o cliente que solicitou o serviço, ok? Eu não precisaria aqui de outro relacionamento. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Se a gente identificar aqui outra necessidade, a gente coloca. Nessa ordem de serviço aqui, a gente vai também colocar a data, né? Que dia que esse pedido começou, até para comparar quanto tempo que eu estou demorando para atender. A gente pode deixar um campo aqui de valor total, que eu posso falar até que ele é derivado, para falar, ó, todos os serviços solicitados, quanto custou. No final, ficou quanto. E aí, essa parte aqui ó, de requisitar serviço, a gente não precisaria guardar, porque eu já tenho aqui, ó. Quando eu abro a ordem de serviço com aquele veículo, que é de uma única pessoa, já é o requisitar serviço, então não preciso cadastrar isso aqui novamente, ok? A quilometragem que eu tinha colocado para cá, eu vou colocar aqui como atributo de relacionamento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando aquele veículo, veículo 10, for registrado numa ordem de serviço de número 50, eu vou informar qual que era a quilometragem dele naquele dia que ele chegou para fazer o serviço, tá bom? Então, para cada solicitação de serviço, eu vou ter o registro de qual que é a quilometragem atual. Então, a gente vai colocar no atributo do relacionamento. Não dá para deixar em veículo, porque esse valor vai ficar sendo alterado. Toda vez que chegar, eu vou vir aqui alterar. Na hora que abrir a ordem de serviço, eu já vou ter um campinho para preencher. E aí eu também vou ter um histórico dessas quilometragens. Para cada serviço eu vou ter uma nova atualização. Bom, e aí em cada serviço eu posso ter vários tipos de serviço. Vamos falar que é uma troca de óleo, um realinhamento, colar um pneu e assim por diante. Então, essa entidade aqui, tipo de serviço, é como se fosse o catálogo dos serviços que são oferecidos por essa oficina mecânica. E essa entidade de serviço é o que de fato foi feito. Por exemplo, eu posso ter aqui cadastrado realinhamento, mas ainda não vendi nenhum serviço de realinhamento, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, possui. Cada serviço possui vários tipos de serviço e cada tipo de serviço pode aparecer em mais de um serviço. Isso aqui é como se fosse a venda, ok? E aí o tipo de serviço, vamos questionar aqui esses atributos. Código de serviço, revisão e manutenção. Eu preciso aqui de um atributo-chave, vou deixar aqui código. Revisão e manutenção, eu entendo que no caso o primeiro analista queria guardar se aquele tipo de serviço era de manutenção ou se era de revisão. Só que aí a gente tem que pensar em deixar o mais flexível possível. Então eu vou mudar aqui para descrição. E aí meu usuário final vai colocar qualquer nome que ele quiser. Se é um realinhamento, se é uma colagem de pneu, o que for que acontecer, tá bom? E aqui a gente pode ter o preço de referência. O realinhamento está custando quanto? Sei lá, R$100. Então vai estar aqui cadastrado. Quando o cliente solicitar um realinhamento para o carro dele, ele vai me perguntar quanto que é o realinhamento? É 100. Só que esse 100 aqui, ele pode mudar com o tempo. Então, a gente precisa guardar aqui no relacionamento qual foi o preço
cobrado de fato. Aí vamos exemplificar aqui. Vamos falar que no serviço de número 50 foi solicitado o tipo de serviço de número 5, que é o realinhamento, que neste momento o realinhamento só tem um preço, está com valor 100. Aí eu vou guardar, ó, serviço 50 com serviço tipo 5 cobrou 100 reais. Eu vou guardar esse 100 aqui, vou copiar daqui e colocar esse valor aqui. Serviço 50, tipo de serviço 5, preço 100 reais. Naquele dia foi cobrado 100 reais. Aí mudou. Agora o realinhamento foi alterado aqui, custa 150. O que já aconteceu continua 100 e já está guardado lá, já foi guardado lá como 100. Aí agora o novo serviço que apareceu, vamos falar que é o serviço 102, que vai buscar o mesmo tipo de serviço, código 5. Qual que é o preço agora? 150. Aí eu vou guardar agora. Serviço 102, tipo de serviço 5, agora o preço é 150. Então, para cada vez que um tipo de serviço for selecionado em um serviço que for realizado, eu vou guardar que preço foi cobrado naquele momento. Assim como o usuário poderia ter aí a liberdade de na hora mudar totalmente o valor. Então, esse campo é um valor de referência para saber quanto está custando hoje. E esse campo aqui é o valor que de fato foi cobrado quando aquele serviço foi executado, ok? E aí, eu tenho aqui, ó, funcionário, código funcionário e especialidade. É importante ter o nome desse funcionário, né? E aí, provavelmente, eu tenho que ter muitos outros atributos de funcionário, data de admissão, entre outras coisas. Daí tem que ver a demanda do teu cliente. E aí o funcionário ele não vai executar o tipo de serviço, ele vai executar o serviço aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Eu posso falar o seguinte, eu posso criar um relacionamento ternário, e aqui eu posso mudar o nome para executa. E aqui a gente pode colocar TN também. Relacionamento ternário, a cardinalidade não vai alterar tanto, sempre vai conseguir fazer muitos para muitos para muitos, tá bom? E aqui a ferramenta coloca a letra P para diferenciar do N e do M. Então, tudo isso aqui significa muitos. Então, eu estou falando o seguinte, eu cadastrei um serviço, uma ordem de serviço para um cliente, que pode ter um ou mais carros. E nessa ordem de serviço, eu tenho vários tipos de serviço. Para cada tipo de serviço, naquele serviço, eu tenho obrigatoriamente informar que funcionário que vai executar ele. E aí eu vou saber qual serviço foi executado por qual funcionário naquela ordem de serviço para cada carro, ok? Aqui eu posso falar que o funcionário pertence a um departamento, cada departamento pode ter vários funcionários. O cuidado que a gente tem que ter aqui, ó, toda entidade tem que ter pelo menos um atributo-chave. Pode ter só um atributo, não tem problema, mas tem que ter pelo menos um. E o que a gente guarda no banco são atributos. Então, se a entidade não tem atributo, quer dizer que eu não vou guardar nada. Se eu não vou guardar nada dela, não tem sentido ela existir no diagrama. Então, tem que ter pelo menos um atributo. Okay? Aqui, a gente tem a questão do produto utilizado. E aí eu vou trazer isso aqui para cima, porque tem um outro relacionamento aqui, para ficar mais legível aqui. E aí dá para perceber que ficou incompleto aqui o diagrama, a primeira coisa que foi feita. Aqui no tipo de serviço, eu tenho aqui a situação de cadastrar os produtos. E aqui tem tanto a venda direta para o cliente, quanto a utilização desse produto em algum serviço. E aí a gente pode fazer dois relacionamentos aqui. Aqui em tipo de serviço, eu posso guardar a referência de quais são os produtos que são utilizados, para eu ter uma ideia do seguinte. Aqui eu vou saber quais são os serviços mais buscados, mais realizados na oficina. E se eu guardo aqui, nesses serviços são usados esses produtos, vai me ajudar a decidir quais produtos são interessantes ter em estoque porque aqueles serviços são muito utilizados. Então, eu posso manter esse relacionamento. Só que isso daqui não está falando do que de fato foi usado, é só a referência. Para fazer realinhamento, gasta isso, isso e isso, ok? Mas o que de fato foi utilizado não é aqui no que foi executado. Então, aqui,
a gente teria que ter aqui mais uma informação aqui, ó, de que produto que foi gasto quando foi prestado aquele serviço, ok? Então, aqui como sugestão, a gente transformar esse relacionamento aqui numa entidade. Ou a gente pode fazer aqui uma agregação. Então, eu vou fazer aqui como sugestão. Primeiro, a gente vai criar uma agregação. E se a gente for discutindo aqui, a gente pode ser que identifique uma outra coisa. Então, primeiro eu vou excluir esse relacionamento aqui, ó. Eu vou falar que esse relacionamento, vou substituir melhor, é uma agregação. Então, esse executa aqui vai ser uma agregação. O preço vai estar relacionado aqui. Eu só vou trocar, de vez de fazer aqui, vou excluir esse. Só quando eu mudo aqui a ligação que ele já não trabalha também. Então, cada serviço pode ter vários outros tipos de serviços executados. E aí, quando eu tenho agregação, eu estou transformando esse relacionamento numa entidade. Sendo uma entidade, eu consigo relacionar com várias outras. A diferença de ser uma agregação, ou ser só um relacionamento aqui ternário ou não, é que quando é ternário, eu obrigo a participação desse terceiro elemento. Se não for ternário, se eu faço uma agregação aqui, por exemplo, o funcionário... Opa, peguei o elemento errado aqui. O funcionário pode fazer várias execuções. Cada execução, vamos falar que pode ser feita por mais de um funcionário para já deixar o meu sistema bem flexível. Se acontecer só com um, funciona, com vários também funciona. Então, aqui, qual que é a grande diferença aqui? Executa, basta eu falar qual que é a ordem de serviço e o tipo de serviço, que é o mínimo para ser informado para aquilo de fato acontecer. E qual preço foi praticado. Ok. Quando eu tirei aqui funcionário do relacionamento ternário e coloquei ele como a ligação para a agregação, o que está acontecendo? Eu posso cadastrar um tipo de serviço para uma ordem de serviço sem informar o usuário. Essa participação aqui não é obrigatória. Se tiver funcionário, eu informo. Se não tiver, eu não informo e o SGBD vai aceitar. Da outra forma, ele não aceitaria se eu não informasse um valor válido de usuário. Então, aqui vai me permitir que eu cadastre sem informar o usuário. E aqui também eu vou criar o relacionamento com produto. Eu vou colocar também utilizado. O produto pode ser utilizado em várias execuções e cada execução pode utilizar mais de um produto. Então, eu estou falando o seguinte. Lá na ordem, eu vou chamar até essa entidade aqui de ordem de serviço, que eu acho que vai ficar mais legível. Ordem de serviço. Ok? Então, foi feita a ordem de serviço 50 para um bocado de carro de um determinado cliente. E aí eu executei um tipo de serviço, ok? Dentro dessa ordem de serviço eu tenho muitos tipos de serviço. Tenho 5 serviços executados. Um realinhamento, outro colo pneu, outro lavagem, assim por diante. Quando eu cadastrar lá o tipo 5 na ordem de serviço 30, eu posso relacionar com o funcionário que executou e posso relacionar com os produtos que foram gastos naquilo ali, ok? E informar qual foi o preço cobrado também. E aqui no produto, além de falar que foi executado, que foi utilizado naquela execução, eu posso falar que qual foi a quantidade gasta daquele produto. Okay? Pode ser que numa execução eu gastei, vou falar que eu tenho que gastar óleo, que numa execução eu gastei, mesmo sendo troca de óleo, mas em carros diferentes, em um eu gastei 1 litro, no outro eu gastei 5 litros e assim por diante. Okay? Aqui no produto eu preciso de um ID, preciso do nome desse produto, e estoque aqui, eu vou manter esse campo, mas o estoque ele pode ser um atributo derivado. Se eu estivesse registrando aqui todas as entradas, todas as compras que essa empresa faz de produto, e aqui eu estou registrando todas as saídas desse produto, eu conseguiria calcular qual é o estoque atual, ok? Como não está sendo proposto aqui as compras,
nessa empresa, vou manter aqui o estoque e toda vez que gastar e que comprar, tem que vir aqui e atualizar esse estoque. E aí dá para programar isso. Mas é interessante que ele fosse calculado. Ao mesmo tempo, geralmente a gente coloca esse campo, mesmo que a gente consiga calcular, a partir dos dados que eu tenho no sistema, porque com o passar do tempo, calcular esse estoque vai poder começar a gerar um custo computacional muito grande. Vamos falar que eu tenho lá 5 anos, eu teria que buscar em todas as vendas anteriores, tudo que entrou e tudo que saiu, e aí calcular esse estoque para cada produto, toda consulta, pode tornar o tempo de resposta no sistema pode ficar prejudicado. Então a gente programa isso daqui. Na disciplina seguinte, a gente vai ver que quando eu registrar isso daqui, a gente consegue criar um gatilho para ele inserir esse valor, somar esse valor nesse atributo. A gente consegue fazer isso, tá bom? Bom, e aqui eu tenho a data da venda e um nó aqui. Primeiro problema aqui, só para ressaltar. Atributo não liga, não liga entidade a relacionamento. Relacionamento sempre está ligado diretamente a uma entidade. Okay? E aqui em venda, tá vendo que o analista até identificou aqui que teria um atributo chave. Aí eu já tiro essa venda aqui e já sugiro uma entidade. Aqui no caso é o cliente comprar direto a venda de um produto fora que não é da ordem de serviço, certo? Só ir lá comprar o produto. Então tem um relacionamento. Vamos falar aí, o cliente pode comprar várias vendas. Opa. O cliente pode comprar várias vendas. Cada venda, vou falar que é de responsabilidade de um único cliente. É um cliente que vai ter o nome lá para poder pagar. Realiza. Cada venda pode ter vários produtos e cada produto pode aparecer em mais de uma venda. Vou colocar aqui, possui. E aqui eu vou ter a ordem, data da venda. Eu vou colocar a ordem da venda, vou colocar um ID, um código. Né? Que esse campo nem meu usuário final precisa olhar. Vai aparecer na impressão, não vai fazer tanta diferença ali para ele. Então vai precisar buscar. Então, ID e data da venda. Aqui é importante a gente colocar como atributo de relacionamento a quantidade. É importante, não, é imprescindível a gente colocar quantos produtos eu vendi naquela venda. Eu vendi 5 unidades de óleo para aquele cliente. E também é importante eu guardar o preço que eu cobrei daquele produto. Que cai nessa mesma situação que eu expliquei aqui anteriormente. E aí também ficou faltando aqui o preço desse produto. Então aqui eu vou ter o preço de referência. E esse preço aqui é o preço que realmente foi realizado naquele momento. Então aqui eu vou guardar todos os preços praticados e aqui eu vou ter só o preço atual, tá bom? Uma sugestão. Então cada venda tem vários produtos, cada produto pode aparecer em mais de uma venda. Eu posso colocar aqui o valor total é derivado. Mas geralmente a gente sempre coloca esse campinho aqui. Por que é derivado? Se eu sei tudo que foi comprado, a quantidade e o preço daquela venda, eu multiplico aqui, somo todos os itens e eu vou calcular o valor total. Então, eu não precisaria nem ocupar esse espaço de HD aqui. Mas, dependendo do tempo de resposta aí do meu sistema, isso aqui pode me ajudar um pouquinho para não buscar tantos dados lá para calcular esse valor aqui. Uma coisa que não está contemplada aqui nesse diagrama é em relação a pagamentos. E aí eu não vou entrar nessa discussão, mas a gente poderia aqui, né, tanto a ordem de serviço quanto a venda, ser relacionada às formas de pagamento, ok? E aqui eu vou trazer uma outra discussão que eu estou enxergando aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante. Eu vou trazer os atributos de cliente para cá. E aí, óbvio que, né, para entregar para um cliente, deixar isso aqui mais arrumadinho, para ficar mais profissional. Aqui a gente está fazendo rapidamente para a gente poder discutir. Duas sugestões aqui. Se vocês acham que uma agregação fica complexo de entender,
a gente pode trocar ela por uma entidade simples e mudar aqui os relacionamentos, ok? A diferença seria o quê? Quando eu tenho uma entidade simples, aí eu vou ter que criar um relacionamento aqui, outro relacionamento aqui, e ela passa a ter um atributo-chave que independente das outras duas, tá bom? Ah, mas ela poderia ser entidade fraca. Ela seria entidade fraca em relação à ordem de serviço. Poderia ser também. Que seriam os itens da ordem de serviço. E a gente pode trocar isso aqui por uma entidade, tá bom? O que eu estou pensando aqui é o seguinte, dessa forma que a gente modelou até agora, o que a gente não vai conseguir calcular? Aqui, por exemplo, eu tenho realinhagem, foi executada na ordem de serviço 50, só que a ordem de serviço 50 pode ter mais de um veículo. Então, eu não sei se se esse serviço foi executado no carro de código 30 ou no carro de código 42. Dessa forma que está, eu não consigo calcular. Se eu mudar essa cardinalidade aqui para 1, se for uma ordem de serviço para cada carro, beleza, resolvo. O realinhamento foi executado na ordem de serviço 30. A ordem de serviço 30 é somente de um carro. Pronto, acabou. Se for necessário manter a cardinalidade muitos, pode aparecer mais de um veículo na mesma ordem de serviço, aí eu não sei que serviço foi feito em cada carro. Aí o que eu teria que fazer? Eu mudaria aqui, ó. Eu acrescentaria, então, considerando essa cardinalidade aqui, ó. Numa ordem de serviço pode ter mais de um carro. Onde que eu vou mexer aqui para conseguir saber o que serviço foi feito em cada carro? Então, eu teria o seguinte, o cliente vai ter os veículos, vai estar relacionado, mas o cliente, eu vou voltar aquele relacionamento, solicita. O cliente solicita várias ordens de serviço, cada ordem de serviço vai ser solicitada por somente um cliente. E aqui, eu vou tirar esse relacionamento daqui. Eu vou falar o seguinte, e vamos tentar deixar aqui mais bonitinho. Deixar aqui para não esquecer. Puxar mais para cá. Aqui ficou bem apertadinho, mas deixando esse diagrama mais aberto, ele fica mais legível, tá bom? E aqui, ó, na hora do executa, eu vou informar qual que é o veículo, ok? Então, eu vou acrescentar aqui um outro relacionamento. Então, eu vou falar que atendido. Cada veículo pode ser atendido mais de uma vez, né? Quando uma ordem de serviço é solicitada para um tipo de serviço. Mas cada atendimento aqui, ó, é feito somente para um único veículo. E aí, como eu criei uma entidade, um relacionamento aqui, uma agregação, e essa agregação tem muitas ligações, eu vou trocar ela e vou transformar ela numa entidade. Lembrando que é somente para... Isso eu estou fazendo para poder permitir que na mesma ordem de serviço eu atenda mais de um veículo, tá bom? Se em cada ordem de serviço tivesse só um veículo, a gente já tinha acabado. Bom, então eu vou transformar aqui... que nome que a gente poderia dar? Vou colocar itens de serviço. Ou subserviço. Vou colocar itens de serviço, tá bom? Que é o que vai acontecer de fato dentro dessa ordem de serviço. E aqui, para não perder o relacionamento, vamos tentar lembrar aqui, ó. Vou colocar aqui, itens de serviço. Eu vou ter um código, vou chamar aqui de ID para ficar pequenininho. Esses nomes, na hora de fazer de fato o código, a gente pode trocar, criar um padrão, né? Que um tá ID, outro tá código. É interessante ter um nome comum. Então, itens de serviço, o que é que vai ser? Cada ordem de serviço pode ter vários itens de serviço, só que cada item de serviço é somente de uma única ordem de serviço. E aqui, vou melhorar aqui, vou falar que ela é uma entidade fraca. Itens de serviço, ok? Colocar tem.
Se eu excluo a ordem de serviço, não existe mais os itens de serviço. E aqui eu tenho o ID, certo? Cada item de serviço é relacionado a um tipo de serviço. Vou colocar de não é casualidade. Não é uma maneira, a melhor palavra para colocar, mas dá para entender. Cada item de serviço é somente de um tipo de serviço, ou é realinhamento, ou é troca de pneu, ou alguma coisa. Mas cada tipo de serviço pode ter vários itens de serviço do mesmo tipo de serviço. Eu posso oferecer vários realinhamentos, ok? Como cada item de serviço só tem um tipo de serviço, eu vou colocar preço aqui, que aí vai ser o preço que foi de fato praticado, tá bom? Aqui é o preço de referência e aqui é o preço que foi praticado. Aqui, nesse item de serviço, eu vou colocar o relacionamento com os funcionários. Eu estou colocando aqui cada item de serviço pode ter sido realizado por mais de um funcionário e cada funcionário pode, com certeza, realizar mais de um item de serviço. Aí uma coisa a se discutir é se, de fato, cada item de serviço pode ser feito por mais de um funcionário. Porque aí eu vou calcular quais foram os serviços que cada funcionário fez, qual que realizou mais coisa. E quando um item é dividido para 2, ele vai ser contado 2 vezes, se eu perguntar para cada funcionário. Então tem que pensar nesse detalhe. E aqui, cada item de serviço atende somente um veículo, mas cada veículo pode ser atendido em mais de um item de serviço. E aí, talvez, dessa forma aqui, é uma forma muito mais flexível, quando eu coloco a condição de o relacionamento ter muitos para muitos, e aí lembrando aqui virou um para eu conseguir identificar. Mas todo esse desdobramento é para poder permitir que na mesma ordem de serviço, que olha aqui, ó, na mesma ordem de serviço eu vou ter vários itens de serviço. E cada item de serviço tem um veículo. Não quer dizer que tem o mesmo veículo, pode ser qualquer outro veículo. Então eu consigo atender vários veículos na mesma ordem de serviço. Ok? Então, outra coisa. Neste momento a gente pode ficar pensando que, mas não vou criar esse monte de relacionamento muitos para muitos, vai dar muito trabalho, criar muita tabela. Só que o trabalho do analista, do projeto de banco de dados é esse, tá bom? Não tem sentido a gente facilitar, deixar de fazer uma tabela a mais no nosso trabalho, sendo que isso vai implicar na eficiência do trabalho do meu cliente final, do meu usuário final, tá bom? Então, esse aqui é a parte mais importante, isso aqui vai determinar todo o funcionamento do software que necessita desse banco de dados. Provavelmente tem outras informações a serem discutidas com o cliente que mudariam a estrutura desse diagrama ou acrescentariam muita coisa. Por exemplo, é necessário mesmo saber departamento, existe de fato departamento nesse cenário. Aqui, por exemplo, como eu sei o preço cobrado em cada item de serviço, eu consigo calcular até uma comissão para o funcionário, porque eu sei o que ele realizou. Eu consigo identificar quais são os produtos ou mais utilizados em serviços. Faltou aqui, ó. Ou mais vendidos. E o produto pode ser utilizado em vários itens de serviço. E cada item de serviço pode utilizar vários produtos. E quando utiliza, eu guardo aqui qual foi a quantidade. Bom, eu acho que com certeza deve ter alguma observação a mais. E aí essas dúvidas que a gente vai criando em relação à cardinalidade, a gente tem que ir tirando junto ao nosso cliente. Então, por isso que a gente precisa fazer diversas entrevistas até a gente chegar num formato de diagrama satisfatório. Até breve.